Michael Morbius vai ser mais um personagem vilão das HQs do Homem-Aranha a ser interpretado e adaptado para os cinemas, mais precisamente pela Sony Pictures. Sei que muitos dos fãs atuais do Homem-Aranha não conhecem a grade grande dos vilões do Aracnídeo, e é por isso que eu fiz esse vídeo de origem do Morbius, para vocês conhecerem um pouco mais dele, e vocês vão gostar, hein? Acompanhe aqui. Pessoal, tudo sussa por aí, Panela Nerd no ar, mais uma vez desvendando os mistérios do Aracnídeo, ou precisamente dos vilões. No caso do filme de Morbius que a Sony vai estar produzindo, o diretor Daniel Espínola vai estar responsável por estar trabalhando nesse filme. O ator principal, que todo mundo já sabe, que é o Jared Leto, e parece que está bem adaptado. O próprio personagem, a caracterização dele em si, está muito fiel aos quadrinhos. Eu acredito que vai ser um bom filme. Mas quem é Morbius? Ah, e esse vídeo aqui eu tô fazendo graças à pergunta do Cavaleiro Azul, que pediu pra mim fazer a origem do Morbius. Beleza? Cavaleiro Azul, você é o responsável, hein? O pseudo-vampiro Morbius apareceu pela primeira vez na Amazing Spider-Man número 111 de 1971. E ele foi criado por Roy Thomas e Gil Kane. Mais precisamente na curta saga dos Seis Braços. Seis Braços? O que é isso? Para quem não sabe, Peter Parker estava passando por um processo de muitas dúvidas em relação a continuar sendo super-herói ou viver a vida dele com o amor dele, a Gwen Stacy. Então ele decidiu trabalhar um bom tempo num soro que conseguisse reverter o processo de mutação que ele sofreu após a aranha radioativa picá-lo. Peter então decide de uma vez, sem rodeios, tomar aquele soro. A princípio ele fica um pouco estranho, muito zonzo, provavelmente por efeitos causados pela soro, e ele vai descansar um pouco. O problema é que depois de um longo sono cheio de pesadelos, Peter acorda, ele vai tirar a camisa e ele percebe que haviam nascido 2 pares de braços a mais. Ele já estava quase se parecendo uma aranha. Se ele já estava preocupado com relação à vida dele, agora ele estava totalmente transtornado. E a única pessoa que ele pensou na hora em recorrer seria o Dr. Kurt Connors, o lagarto, para quem não conhece. Kurt Connors, ele passa para ele um certo endereço, que é uma cabana, uma casa de praia, onde tinha um laboratório particular dele. Ali, Peter Parker podia estar trabalhando em alguma coisa para poder reverter essa situação terrível dele. Ele se sentiu um monstro. Por falar em monstro, é aí que entra a história de Morbius. Agora vocês vão entender. Michael Morbius era bioquímico renomado, ganhador de prêmios Nobéis. Ele trabalhava isolado no laboratório na Europa, onde trabalhava num projeto novo. Na verdade, era um projeto que estava em jogo a sua vida. Ele tinha uma doença muito rara no sangue. Estava tendo a ajuda de uma amiga dele e de um grande amigo chamado Nikos. Ele trabalhava ininterruptamente, pois ele precisava de uma cura e logo. No caso, ele pegou soros extraídos de um certo tipo de morcego e ia aplicá-los nele junto com um tratamento de eletrochoque. A intenção dele com esse experimento era recriar os glóbulos brancos no corpo humano de forma elétrica. Os glóbulos brancos são os leucócitos, responsáveis pelo sistema imunológico do nosso corpo. São os grandes heróis dentro do nosso organismo que nos defende de vírus, bactérias, fungos e outras coisas mais. Com a ajuda de seu amigo Nikos, ele faz o processo, no qual ele sentiu uma dor lacinante no corpo. Mas a princípio parece que deu tudo certo. Só que ele reclama de muito frio e decide descansar um pouco, que logo estaria bem para ver os resultados. O problema é que ele já estava muito pálido, e quando o amigo dele, Nikos, foi ver como ele estava, ele foi a primeira vítima do vampiro vivo. O experimento que Morbius acabara de fazer o transformou num estado de vampirismo, onde ele precisava se alimentar de sangue ininterruptamente para poder reestruturar suas forças. Quando ele percebeu que matou o amigo dele, cara, ele ficou muito mal. Fugindo de seu laboratório, ele conseguiu abrigo em um barco, no qual ele não sabia nem o destino para onde ia. E acabou novamente fazendo vítimas de seus tripulantes. Deixando o navio totalmente cheio de cadáveres, Morbius pula no mar. E logo depois acaba chegando numa costa. É nessa praia que ele encontra um abrigo e uma cabana aparentemente abandonada. E adivinha que cabana que é essa, gente? Voltando exatamente a uns tempos depois desse acontecimento, Peter Parker estava adentrando a casa do Dr. Kurt Connors e ele decidiu trabalhar alguma coisa para poder arrancar aqueles braços dele, estava desesperado. Daqui a pouco vai nascer mais perna, também ferrou de vez. Os barulhos dele trabalhando no laboratório acabaram acordando o Morbius, que viu aquela pessoa e percebeu: nossa, eu já vi ele de algum lugar. Pô, na boa, Morbius, como assim já viu ele de algum lugar? Tem mais alguém que usa a roupa do Homem-Aranha sem ser em época de Halloween? É verdade. Desde a hora que Peter havia chegado no local, o sentido aranha dele estava disparando demais. Ele não sabia o que era, ele deve ter achado
uma hipótese que, pelo efeito do que ele havia tomado, que estava causando a mutação, poderia ser uma desregulagem no sentido da aranha dele, mas não era. Tava avisando que tinha uma criatura aterradora lá, Morbius. Nem preciso falar que eles começaram a arrastar a Havaiana pra lá e pra cá. Começaram a porradaria pra todo lado. E o Peter fica doido, pensando assim, pô, você tá arranjando encrenca com o cara errado, meu. E pergunta pra ele. O Homem-Aranha acaba cometendo um grande e primeiro erro. Esperar uma resposta do Morbius. O Morbius só queria uma coisa. E ele tenta perguntar de novo pra ele. O que você tá pensando disfarçado de vampiro e com esses dentes postiços aí? E Peter percebe e acredita. Puta, tô enfrentando um vampiro, mano. Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Se ele foi impressionado por estar enfrentando um vampiro naquele período, ou simplesmente porque aranhas estavam no cardápio do morcego. Peter estar exausto, ainda com problemas corporais e físicos pela mutação, ele acaba perdendo essa luta. Só que, quando bem na hora que o Morbius ia sugar um pouco de plasma dele, chega o Dr. Curt Connors e vê a bagunça na casa dele, né? Morbius não perde tempo, já vai pra cima do Dr. Curt Connors, que acaba por se transformar no lagarto. O problema é que a transformação dele vinha toda vez que ele se sentisse com problemas emocionais e principalmente o medo, acabavam acarretando na transformação do lagarto. O legal é que quando ele transforma no lagarto, a personalidade dele também muda. Então ele já, em vez de querer defender o Aranha, ele já estava protegendo porque queria matar o Homem-Aranha e não ia deixar ninguém entrar no caminho dele. Apesar de fisicamente o lagarto ser muito mais forte que o Morbius, vamos fazer até um vídeo dele. Morbius se ativa, joga ele por uma das máquinas do doutor e acaba eletrocutado e cai desacordado. Morbius aproveita, tenta sugar um pouco do sangue do lagarto e voa embora. Vaza para ir atrás de mais vítimas. O fato do Morbius ter sugado um pouco do Dr. Curt Connors fez com que ele perdesse um pouco da transformação, voltando à consciência dele e brigando entre a consciência dele e do lagarto. Então eles decidem tirar um pouco de extrato que ficou no pescoço dele do Morbius para fazer um teste, um soro. Mas não é o suficiente. E eles descobrem aí uma forma que talvez poderia ajudar ambos, tanto o Dr. Curt com seu problema com o lagarto e o Peter com a transformação dele dos braços. Mas ressalva aqui, eu sei que tá legal o que eu tô comentando, mas quando acabar esse vídeo, cara, vai atrás dessas HQs e lê. É outro patamar, a mente voa, cara. No meio do caminho onde Morbius estava planando e chegando na cidade, tanto Peter quanto o lagarto conseguiram atingir ele em cheio e jogaram no chão, deixaram desacordado. Aproveitaram essa oportunidade, pegaram um pouco de sangue do Morbius e com essas enzimas eles conseguiram juntar com outro composto e fizeram o soro. Deu certo. Quando foi utilizado, o Curt Connors utiliza nele mesmo, ele volta rapidamente ao normal. E só restava o Peter fazer isso. O problema aí é que, adivinha que acordou? Morbius se reergue novamente, pega o soro e foge voando mais uma vez. Peter fica desesperado porque talvez seria a última forma dele conseguir se curar disso. Nesse meio termo que Morbius está voando, fugindo e Peter tenta ir atrás dele, Curt Connors relembra o nome do Morbius e lembra que ele é Michael Morbius, um famoso bioquímico. Bem quando o Morbius estava quase fugindo de Manhattan, o Aranha atinge uma teia nele e consegue puxá-lo. Mas é muito forte o Morbius, ele tá arrastando o Peter, que já não tá com toda a força dele ali. Mas o Morbius acaba caindo no lago ali de Manhattan. E o Peter só tem mais um cartucho de teia, é o último tiro dele. Ele tinha que tentar salvar os dois, tanto o soro quanto o Morbius. Incrivelmente, por incrível que pareça, ele só atinge o soro, puxando o soro e Morbius acaba afundando em Manhattan e desaparecendo. Claro que não era a última aparição dele. Peter se sente culpado pelo que aconteceu bem ali no final, por não ter conseguido salvar o Morbius. Porque ele se via no Morbius, do mesmo jeito que ele teve que fazer alguma coisa e aconteceu aquele problema com ele dos braços, ele pensou, o Morbius deve estar sofrendo igual eu. E ele acabou deixando o Morbius afundar. Ele até mesmo se questiona, será que eu só estava pensando em mim mesmo e quis acertar o soro de qualquer jeito? Ou eu simplesmente errei? Dr. Connors pede para ele não pensar nisso, mas fica uma dúvida no ar. Essa não foi a única aparição de Morbius, fiquem tranquilos. Ele apareceu em vários momentos da trajetória das HQs do Homem-Aranha e até em outros títulos além da Amazing Spider-Man. Ele chegou a aparecer em Adventure into Fear, número 20, de 1974, que já era mais uma revista bimestral que retratava suspense e terror da Marvel. Também chegou a aparecer em Vampiro Tales e fez parte também dos Filhos da Meia-Noite, do qual era um grupo que enfrentava coisas sobrenaturais, do qual os integrantes você podia encontrar o Motoqueiro Fantasma, Dr. Stephen Strange,
o próprio Morbius. Respondendo uma dúvida de vocês, não, Sam e Jim Winchester não fizeram parte dos Filhos da Meia-Noite, mas até daria um crossover legal. Ressalvas finais do vídeo, galera. O Morbius foi um personagem que apareceu em vários momentos da história do Homem-Aranha e é muito legal ele, é muito incrível a forma como ele foi criada. E ele também é chamado de vampiro vivo porque ele não foi transformado das maneiras sobrenaturais, mordido por outro vampiro, apesar de ele conseguir transformar outras pessoas em pseudo-vampiros com a sua mordida. Aí talvez vocês vão surgir a dúvida, ué, então por que o Dr. Kurt Connors não virou um pseudo-vampiro? É simples, na própria história ele acabou fazendo aquele soro que usou nele mesmo para curar a transformação dele de lagarto. Então isso já serviu de soro para ele. Na animação do Amazing Spider-Man, o Morbius apareceu também e quem caçava ele era o Blade. O Blade apareceu na história do Homem-Aranha também, nas HQs também aparece. Então eu digo para vocês uma coisa, a Marvel tá planejando fazer um filme com o Blade, não tem data ainda não. Mas imagina o interessante, você traz o Blade. Apesar de que o Morbius está sendo feito pela Sony Pictures, eu acredito que daqui pra frente eles vão ter muito mais conteúdo criado junto com a Marvel Studios. Seria muito interessante a gente ver os Filhos da Meia-Noite no cinema, hein? Imagina que da hora. Eu não sei vocês, mas eu realmente fiquei muito hypado quando fiquei sabendo da produção do filme da origem do Morbius nos cinemas. Eu mal vejo a hora dele sair. Infelizmente ele foi já adiado como muitas outras produções cinematográficas, mas eu não estou contando os dias para que saia. Já está programado para sair só ano que vem. E assim como para Morbius, tem um momento na história lá pra frente em que ele busca essa cura dele e consegue finalmente tirar esse estado de vampirismo dele. Eu preciso do like de vocês como um soro que vai impulsionar a força desse canal e cada vez ficar mais forte. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Mas sabe por que eu preciso que vocês ativem o sininho? Gente, o YouTube só vai entregar os meus conteúdos e as histórias do Homem-Aranha para você toda vez que eu estiver fazendo e produzindo e lançando ele no YouTube. Com o sininho ativado, você vai saber que saiu. Aí a hora que você tiver um tempo, você vai lá, vem e assiste o vídeo. Assiste esse vídeo maravilhoso que eu trabalhei muito para fazer para vocês e fiz várias pesquisas. Sem falar também que esse vídeo foi, mais uma vez eu estou agradecendo ao Cavaleiro Azul que pediu para eu trazer esse vídeo, que nasceu através de um short que eu fiz do Homem-Aranha, fazendo algumas perguntas. E aliás, eu estou aproveitando o momento, eu estou fazendo vários shorts, comentando um pouco, uma breve origem de cada personagem, porque é bem curto o vídeo, e eu faço algumas perguntas. Então dá uma olhada lá, vejam o que vocês acham, respondam essas perguntas, que eles vão ser o termômetro para eu estar criando cada vez mais vídeos pro canal, beleza? Seja do mundo do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, de filmes de vários estilos e também de animes. Galera, mais uma vez, obrigado de coração, gente. Eu tô atingindo praticamente quase os 1000 inscritos e eu devo isso muito a vocês que estão se juntando comigo nessa simbiose. A gente estamos trabalhando com uma colmeia, uma sincronia igual simbionte, galera. Muito obrigado. Deem suas sugestões, eu gosto das suas sugestões. Eu tô lendo comentário por comentário para poder sempre estar trazendo mais coisas para você. E quem tá me assistindo sabe que tem alguns vídeos aí que eu andei prometendo pra galera, logo vão estar em produção e eu tô trazendo para vocês uma beleza, galera? Então, um forte abraço de Wakanda ou do planeta Clinter, assim como vocês preferirem, ou um abraço de Morbius. E até mais. Fiquem com Deus.